Se eu te dissesse que uma ferrovia depende de pedras soltas para continuar segura, isso talvez soasse como erro de projeto. Porque quando a gente pensa em trem, pensa em precisão, rigidez e resistência. Mas a verdade é que uma das bases mais importantes desse sistema não é lisa, não é elegante e nem parece moderna. Ela é áspera, irregular e está espalhada debaixo de cada trilho. E o mais impressionante é que isso não acontece por falta de opção. Acontece porque, para certas funções, essas pedras resolvem problemas que uma base aparentemente mais sofisticada nem sempre resolveria tão bem. Essas pedras têm nome, função e um papel muito maior do que a maioria das pessoas imagina. E, para entender por que elas continuam sendo usadas até hoje, é preciso olhar para o que realmente acontece quando um trem de toneladas passa sobre os trilhos. Quando um trem está em movimento, não é só a imagem dele passando que importa. Existe uma enorme força sendo transferida para a tua estrutura da via. Cada roda pressiona os trilhos com intensidade, e todo esse peso precisa ser absorvido, distribuído e controlado. Se os trilhos estivessem apoiados diretamente sobre o solo comum, o resultado seria um problema atrás do outro. A terra poderia ceder, pontos da via ficariam desnivelados, e com o tempo, a estabilidade seria comprometida. Em uma ferrovia, mesmo pequenas deformações podem gerar grandes riscos. É por isso que a base da linha férrea não pode ser improvisada. Ela precisa funcionar como um sistema de apoio confiável, capaz de lidar com peso, vibração, clima e uso constante. E é justamente nesse ponto que entram as pedras. Na engenharia ferroviária, essa camada recebe o nome de lastro. Pode parecer apenas um monte de brita espalhado no chão, mas na prática, ela forma uma base técnica pensada para sustentar a via. A primeira grande função do lastro é distribuir o peso do trem. Em vez de deixar toda a carga concentrada em pontos pequenos, ele ajuda a espalhar essa pressão por uma área maior. Isso reduz o impacto direto sobre o solo e diminui as chances de afundamento. Em cima dessa camada ficam os dormentes, e sobre eles, os trilhos. Ou seja, o peso do trem passa pelos trilhos, chega aos dormentes e então é dissipado pela camada de pedras antes de alcançar a terra. Esse processo é fundamental para que a estrutura continue firme. Mas o lastro não serve apenas para suportar carga, ele também ajuda a manter a via estável durante a passagem do trem. Quando um trem passa, principalmente em velocidade, ele não apenas pesa sobre os trilhos, ele também provoca vibração, impacto e deslocamentos de força. Toda a estrutura sofre pressão constante. Se a base não tiver capacidade de absorver e conter esses efeitos, os trilhos podem perder alinhamento com o tempo. É aqui que entra um detalhe que muita gente nunca percebe. Não é qualquer pedra que vai ali. Se você olhar de perto, vai notar que as pedras usadas na via férrea não são lisas nem arredondadas. Elas são quebradas, angulares, cheias de arestas, e isso é intencional. Se fossem pedras redondas, como cheixos de rio, elas rolariam umas sobre as outras com mais facilidade. Com a vibração do trem, a base ficaria instável. Em vez de travar, ela se moveria. E uma ferrovia não pode depender de uma base que desliza. As pedras britadas, por outro lado, se encaixam melhor. Por terem formas irregulares, elas criam um tipo de travamento natural quando são compactadas. Esse encaixe dificulta o deslocamento e ajuda a manter os dormentes na posição correta. É esse comportamento que dá ao lastro uma das características mais importantes da via: firmeza com certa flexibilidade. E isso pode parecer contraditório, mas faz todo sentido. A ferrovia precisa ser firme para sustentar o trem, mas também precisa absorver parte do esforço mecânico sem se romper. Uma base totalmente rígida pode parecer ideal à primeira vista, porém, em muitos casos, ela transmite tensões de forma mais agressiva. Já o lastro consegue amortecer parte dos impactos. Ele ajuda a reduzir o efeito das vibrações e permite que a estrutura lide melhor com o uso repetitivo. Em outras palavras, ele não é apenas suporte, ele também funciona como parte do sistema que ajuda a controlar o esforço que o trem gera sobre a via. Só que as funções dessas pedras não param por aí. Outro ponto essencial é a drenagem da água. Toda a estrutura ferroviária precisa lidar bem com chuva. Se a água se acumula na base, o solo pode ficar encharcado, perder resistência e comprometer a estabilidade da linha. É justamente aí que o lastro mostra outra vantagem. Só que as funções dessas pedras não param por aí.
Como ele é formado por pedras empilhadas com espaços entre elas, a água consegue escoar com mais facilidade. Em vez de ficar parada na superfície e transformar o terreno em lama, ela desce pelos vazios entre as pedras. Isso ajuda a manter o leito da ferrovia mais seco e mais estável. E para uma estrutura que precisa operar com segurança por longos períodos, isso faz uma enorme diferença. Imagine, por exemplo, uma linha férrea em uma região de chuva constante. Sem um sistema eficiente de drenagem, a base sofreria rapidamente. A água enfraqueceria o solo, aumentaria a chance de deslocamento e traria manutenção muito mais frequente. Com o lastro, esse risco é reduzido porque a água não fica presa com tanta facilidade. Além da drenagem, existe outro fator importante: a vegetação. Pode parecer um detalhe menor, mas raízes, mato e crescimento excessivo de plantas podem prejudicar a estrutura da via ao longo do tempo. Uma base de pedras britadas dificulta bastante esse crescimento, justamente porque não oferece um ambiente favorável como o solo comum. Além da drenagem, existe outro fator importante: a vegetação. Sem excesso de terra exposta e com pouca retenção superficial de umidade, torna-se mais difícil para a vegetação se estabelecer ali com força. Isso ajuda a preservar a área ao redor dos trilhos e reduz mais uma fonte de desgaste. Ou seja, o lastro acaba reunindo várias funções ao mesmo tempo. Ele distribui peso, melhora a estabilidade, ajuda a absorver vibrações, drena a água e ainda dificulta o avanço da vegetação. É uma solução simples na aparência, mas extremamente eficiente no conjunto. E existe mais uma vantagem importante: a manutenção. Ao longo do tempo, mesmo uma via bem construída sofre desgaste natural. O solo pode ceder levemente em certos pontos, a passagem contínua dos trens gera acomodação, e alguns trechos podem precisar de correção. Quando isso acontece, uma via com lastro permite ajustes mais práticos. É possível intervir no nivelamento, recompor material, compactar novamente e restaurar a geometria da linha sem precisar reconstruir tudo do zero. Isso traz uma flexibilidade operacional muito útil. Em vez de depender apenas de soluções rígidas e caras, a ferrovia pode ser corrigida e mantida com mais precisão em diferentes trechos. É justamente por essa combinação de eficiência, adaptação e custo técnico funcional que o lastro continua sendo uma escolha tão importante, mesmo com toda a evolução da engenharia. Às vezes, quando pensamos em tecnologia, imaginamos apenas materiais futuristas, estruturas ultramodernas e soluções complexas. Mas a verdade é que muitas das ideias mais inteligentes sobrevivem justamente porque funcionam muito bem, mesmo sendo simples. As pedras nos trilhos são um ótimo exemplo disso. Elas não chamam atenção como o aço, não têm aparência impressionante e quase nunca são o foco de quem olha para um trem. Mas estão ali, sustentando silenciosamente uma parte essencial de todo o sistema. Sem essa camada, os trilhos sofreriam mais com o peso, a vibração, a água e o desgaste natural. A linha perderia estabilidade com mais facilidade, exigiria soluções diferentes e, em muitos casos, muito mais complexas. Então, da próxima vez que você vir uma ferrovia, vale a pena olhar além do óbvio, porque o que parece apenas um detalhe bruto e sem importância é, na verdade, uma peça decisiva para a segurança e para o funcionamento da via. Aquelas pedras não estão ali por acaso. Elas fazem parte de uma engenharia pensada para suportar toneladas, enfrentar o tempo e manter os trilhos firmes dia após dia. No fim, esse é um daqueles casos em que a parte mais simples da estrutura também é uma das mais essenciais. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais interessante. Perceber que, por baixo de toda a força e precisão de um trem, existe uma solução discreta, comum e incrivelmente inteligente. Agora você já sabe, aquelas pedras sob os trilhos não são enfeite, nem sobra de obra. Elas são parte de uma solução de engenharia que ajuda a manter a ferrovia segura, estável e funcional. E isso mostra como, muitas vezes, os detalhes mais simples são justamente os mais importantes.